Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou demonstrar a utilização do Dataset Converter para vocês consumirem, né, um JSON a nível fazer um passe para um dataset, né, quiserem consumir diretamente no FD-main table, no KB-main table, enfim, um dataset de memória. Vou explicar o porquê de eu não gostar do nativo que tinha. Por exemplo, quem está fazendo o curso de API pedidos, recebeu aí o DC4DL, que é o Dataset Convert para Delphi Lazarus. Nele eu removi a implementação de automatizar, dele pegar um JSON e converter direto para um dataset. E também, quando eu usava o dataset Serialize do Vinícius Sanches, também eu tinha removido. Eu vou explicar o porquê. Neles, eles convertem tudo para string. Então, número ele joga para string, float para string, string. Então, assim, todos os campos que eram criados no dataset criado com um tamanho de 255 caracteres. Então, assim, eu não achava legal, não gosto disso, assim, particularmente eu não gosto. Eu vou explicar o porquê, até deixei aqui aberto. Dentro do JSON, ele tem uma padronização, ele tem uns tipos de dados nativos, assim, a grosso modo de se falar, que são string, um outro array, um outro objeto, um true ou false, um null, um float. A data ele trata como float, como padrão. Ele tem uma certa nomenclatura padronizada, embora sim não seja um padrão ao pé da letra. Por exemplo, como eu mesmo não utilizo a data no formato float, eu uso a data no formato ISO. Então, assim, eu fujo um pouquinho desse contexto, mas não está errado. Aqui no JSON.org, quando vocês tiverem um tempinho, dê uma olhada. Isso aqui é bom conhecer um pouco da teoria, um pouco do surgimento, como foi criado, para que serve, aquele famoso /U, que aparece, muita gente não sabe que é /U, 4 caracteres hexadecimais para caracteres especiais, uma contrabarra para um caractere especial, enfim, para uma barra, uma outra contrabarra, enfim, é bom vocês conhecerem, ok? Então ele surgiu aqui do JSON ECMA 404, quer dizer, foi criado uma síntese leve baseada em texto, independente de linguagem para definir formatos de intercâmbio de dados. Então, assim, você poder conversar de uma linguagem para outra num contexto único, sem muita peculiaridade de cada linguagem. Então ele foi criado para esse contexto. É obrigado você seguir o pé da letra? Não. É obrigado, é errado usar do jeito que está fazendo lá o Dataset Convert, o Serialize, criando campos com tamanho string 255 e botando tudo como string, também não. Mas eu, Alexandre Magno, particularmente não gosto disso. Eu acho feio, assim, entendeu? Não é errado, certo? Mas eu particularmente não gosto, ok? Quando você usa um contexto mais genérico, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu peguei aqui deixa eu até executar aqui. Esse aqui é o código-fonte do curso de API pedidos, certo? Ele roda tanto com a aplicação console, Windows, Linux, como o CGI. Enfim, é um código aí totalmente aberto, sem a necessidade de estar preso a nada. Eu utilizei o conceito mais genérico possível, ok? Então vamos aqui, só para um exemplo, mandar consumir de novo. Ele trouxe um pedido, ó, mandei buscar todos os pedidos. Ó. Eu vou pegar só um item aqui, que é esse objeto aqui. Eu não vou pegar nem todos, eu vou pegar até o preço aqui. Ó. Só o que eu quero demonstrar.
Quando eu trabalho com tipo data, ó, eu estou trabalhando no formato ISO. Isso aqui é muito show, muito simples de se fazer. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, eu tenho um site aqui para converter um JSON para uma classe no Flutter. Então, vou até demonstrar aqui para vocês na prática. Ó. Quando eu... Deixa eu fechar aqui o objeto, né? Ele gerar o JSON. Ó. Esse campo data movimento, ó, ele reconheceu como data. Cadê? Data movimento. Ó. Date time, data movimento. Então, ó, ele já faz o passe, ó, date time, passe, pegando o JSON, jogando pro objeto data, né? Que data é um objeto, não é um tipo primitivo comum, né? Ele é um objeto, então ele tem várias funcionalidades. Então, nesse padrão aqui, ó, o próprio Flutter, que no caso é o que eu mais uso, o Flutter para mobile, então ele converte, ele enxerga sem muita burocracia, certo? Então, não só o Flutter, como outras linguagens reconhece também esse formato já no tipo data. Ó. Aqui, ó, valor total, float, embora ele botou aqui um 45, mas ele é um float, ó, 5.5, é um ponto flutuante. Então, quando você faz automatizado lá, tanto com dataset convert como o hash request do Vinícius Sanches, ele pega isso aqui e converte numa string, entendeu? Ele não tratou isso aqui como float, como number, como inteiro, entendeu? Ele sempre trata como string. Então eu não gosto, é por isso que eu particularmente não gosto. Por exemplo, aqui, ó, são três caracteres em si, mas lá no dataset ele cria um campo de 255 caracteres. Então assim, é desnecessário, não gosto. Então vou demonstrar a maneira que eu acho mais elegante de se fazer. Claro, quando você tem acesso às duas pontas. Quando você consome uma API que você não consegue gerenciar a API, por exemplo, seja uma API de terceiros, eu aconselharia você pegar o JSON, interpretar cada campo e criar o campo correto. Se é float, number string, data, fazer como é para ser. Quando você tem o controle, quando você que está criando a API e o lado do cliente, você pode criar a estrutura, mandar um JSON com a estrutura do seu banco, da sua tabela e os dados da sua tabela, que eu vou demonstrar aqui para vocês, ok? No curso, nesse conceito aqui do Flutter, deixa eu até abrir aqui, que está aqui à venda no ead.magnotech.br. eu tenho um curso que eu fiz em duas partes. A primeira já está disponível, que é a API pedidos, código fonte, certo? Esse API pedido, ele é feito em ROS, ele é 100% funcional com Lazarus, Delphi, com código único ou código separado, a escolha de cada um. Código único quando você usa lá Zeus nos duas pontas, código separado quando você utiliza Faridac no Lazarus, no Delphi, ou Zeus do lado do Lazarus, entendeu? Então é um código único aqui, 100% funcional. A segunda parte é esse mesmo código, mas com as videoaulas explicando cada classe, cada método que foi criado, passo a passo, que ainda não está disponível. Já expliquei em itens anteriores o porquê. Então tem um pouquinho de paciência que logo sai. Quem adquirir esse por código fonte, quiser migrar para as aulas, só vai pagar a diferença. Você não vai precisar comprar outro, porque o código fonte é o mesmo, ok? Então fica aí a dica para quem quiser, quem se interessar. Todo o código feito nesse
nesses código-fonte, nesse curso, é totalmente genérico, galera. Eu não utilizei, por exemplo, o ROS, embora o servidor seja ROS, eu não usei Midway do Johnson para gerar o JSON, para fazer a conversão de objeto JSON para string, não usei FPJSON do Lázaro, não usei System.json do Delphi, não, eu usei JSON for Delphi, que é o mesmo código tanto para Delphi como para Lazarus, ok? A conversão de um dataset para um JSON também é uma ferramenta à parte, que é o DC4DL, também acompanha os fontes, tudo, e vou demonstrar aqui uma parte dele. Então, tudo que eu vou fazer aqui tem o conteúdo nos fontes desse curso. Acompanha todas as ferramentas que eu utilizei aqui nesse curso, ok? Então, esse curso, essa aula, essa demonstração, embora esteja público aqui no YouTube, mas é mais direcionado aos alunos do API pedidos, ok? Porque embora eu deixei gerar lá um JSON simples, como eu já demonstrei em vídeos anteriores, vou demonstrar, ajudar a mostrar a maneira que pode ser feito quem quiser utilizar dataset. Ok? Isso aqui foi pedido de um aluno aí, ele consultou, perguntou se poderia utilizar o converter, tudo. Eu disse que sim e que não. Sim, poderia utilizar caso gostasse, não da maneira que tinha, e sim da maneira que eu vou demonstrar, que eu acho mais elegante. Por quê? Porque ele mantém o tipo primitivo que está na sua tabela, tanto para um lado como para o outro. Então ele trafega a estrutura da tua tabela como o conteúdo da tua tabela, ok? Então vou demonstrar aqui na prática, ok? Então vou lá. Eu tenho já um método aqui que eu chamei load. Eu vou criar esse mesmo método aqui. Eu vou chamar load dataset, que eu vou fazer diferente, né? Para quem quiser converter, né? Então vou chamar load dataset, ok? O conteúdo é o mesmo, Ctrl Shift C. Vou pegar o mesmo conteúdo, porque ele faz paginação, ele trata os que tem para tratar, né? E a gente vai acrescentar só um item a mais. Então Ctrl C. Então vamos para a nossa implementação. Deixa eu minimizar aqui, fica mais fácil de visualizar. Então aqui é o meu método. Então o resto aqui para cima ele vai validar o que tem para validar, vai criar paginação, a gente vai pegar daqui. Então, a partir do momento que ele leu de um dataset, o resto, eu vou até tirar isso aqui, vou deixar a paginação, se a página for maior do que 0, e o JSON, certo? Então, ó, ele já cria aquela estrutura que vocês já conhecem, que está aí no código-fonte, que vocês já viram. Qual é a estrutura? A estrutura é aquela: um objeto, sucesso, a mensagem, o record e o data, certo? Que é o data, que é o conteúdo. No curso aí padrão que tá, a gente só pega o conteúdo, só o data. Eu vou transportar agora a estrutura da tabela e a data, quer dizer, o conteúdo, beleza? Então, tudo que eu estou fazendo aqui funciona no Lazarus, funciona no Delphi, o código é o mesmo. Como eu disse a vocês, eu usei JSON for Delphi modificado, ajustado, testado por mim, para que eu não tenha dependência nem de ROS, nem de qualquer outra infraestrutura que eu venha utilizar, porque o código aqui está genérico, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho a estrutura. Vamos aqui, só para entender, ó, a estrutura, meu data, ele me devolvia lá um array, certo? Eu vou devolver agora um objeto, certo?
Então, se eu vou devolver um objeto, eu vou precisar criar um JSON objeto. Então, LJSON, que é do meu tipo TJSON object, né? Só para a nível de temporário, né? Então, vou lá, já fiz o load, fiz a paginação, se for o record, show de bola. Então, aqui o que que eu venho? LJSON recebe TJSON object.create, ok? Não passo nada, tudo que eu crio sou responsável em destruir, então vem logo aqui free and new LJSON, já crio, já destruo. Vou aproveitar esse conteúdo aqui que tá, vamos dar um espaço. Então vamos lá. Primeiro, já tenho meu JSON criado, eu vou criar uma chave que eu vou chamar de estrutura, né? Structure, certo? E o meu conteúdo que vai ser um tConverter dos meus dados que tem lá, ó, tudo que tem lá. Só que eu vou pegar a estrutura. tConverter aqui, galera, é aquele DC4DL. Crio uma instância, leio do meu dataset, a minha base query, isso aqui você já conhece aí, para uma estrutura, certo? Que é um objeto. Então já tenho minha chave, que é minha estrutura, e vou pegar o conteúdo que eu vou chamar de data também, embora tenha data lá, vou chamar de data, que também a mesma coisa, só que aqui vai ser um TJSON ou array, né, que vai ser os conteúdos. Posso vir com um ou com nada, certo? Então já tenho ali um objeto com duas chaves, que vai ser dois arrays. Um array com a estrutura, que é todo o campo que tem lá do meu banco de dados, se é string, se é float, se é data, enfim, todo o campo. E aqui o conteúdo que eu chamei de data. Aqui eu vou chamar data, que é o conteúdo pai, o data pai. Então eu vou ter esse data pai, que vai ter uma chave, um objeto que vai ter uma estrutura, e um outro data, que seria o conteúdo, ok? Então aqui o que eu preciso passar? Então eu vou passar meu LJSON, que é um JSON object, ele já está. Então pronto, já montei aquela minha estrutura, galera. Vocês que estão aí acompanhando os fontes nesse curso aí, embora acham que é muito simples, mas o conteúdo aí é fantástico, fantástico mesmo. Pronto, já está pronto o meu conteúdo. Simplesmente eu reaproveitei código, reaproveitei estrutura e criei uma estrutura onde eu passo a estrutura do dataset e o conteúdo dele, ok? Então, como eu vou adicionar isso? Ó. Vem aqui no meu router, né? Então, nas minhas rotas que eu já tenho. Então, ó, eu vou passar aqui o item já paginado que eu vou querer passar, né? Só que além da página, eu vou passar dataset, vou dizer que é um cliente no formato dataset, e passo a paginação. E posso também querer passar sem paginação. Então vou passar dataset com paginação e sem paginação. Então onload dataset, onload dataset, que é o que eu vou utilizar. Show de bola, show de bola. Então aqui vou aproveitar esse aqui, Ctrl C, vou botar aqui em cima, Ctrl V, certo? Vou dar um nome de load dataset, ok? O resto é a mesma coisa, não vai mudar nada. O que vai mudar aqui é a chamada do meu método. Get instance, vou chamar load dataset, que é o método que a gente criou lá no meu service. Então aqui, ó, tenho dependência do host para gerar meu JSON? Não, estou dizendo, ó,
application JSON, estou mandando send, que já é um conteúdo no formato JSON aqui no formato string. Essa aqui é a minha dependência do OSI somente para fazer o transporte. Só isso, galera, só isso, ó. Vou até executar aqui, vocês vão ver que já está funcionando. Deixa ele executar, ok. Vem aqui, pedido, né, cliente, né. Então vamos lá, cliente barra dataset. Então ele já montou, ó. Tá aqui, ó, o meu JSON pronto. Sucesso, foi true. Total de registro 2, record 2. Aqui, ó, ele mandou a estrutura da minha tabela e o data, que é o conteúdo, data, certo? Ó, estrutura e o data, correto? Ó, então eu tenho a estrutura da minha tabela e o conteúdo da minha tabela, ok? 2 registros com um só conteúdo. Então, na hora de eu pegar isso aqui, ó, eu monto meu dataset e populo o data, o data, certo? Aqui, ó, field name ID é do tipo integer, field name name do tipo string, string, string. É porque essa tabela aqui de cliente, ela só tem mais campos string, mas pelo menos ele trouxe, ó. Se tivesse data e hora ou um date time, ele ia me mostrar o date time. Se fosse float, respeitou o tamanho lá da minha tabela, ó. Na minha tabela me diz que o nome, o size é 100 caracteres, o phone 20 caracteres, o CPF 11 caracteres, e-mail 11, 100. Então, ó, número 10. Então ele respeitou o tamanho do campo baseado na estrutura física da minha tabela. Então eu não precisei criar campos dinâmicos com tamanho de 255 caracteres. Então ele manteve a mesma estrutura da minha tabela e me devolveu. Tá aqui pronto, ó. Então, ó, a estrutura e o conteúdo, certo? Então posso usar paginado, né, também, ó, como a gente criou um endpoint chamado page /1, ele vai trazer paginado também no mesmo conceito. Enfim, dá para vocês criarem aí mil e outras maneiras. Então aqui do lado do servidor eu criei o tráfego como eu acho que deve ser, porque a estrutura vai de acordo com a estrutura da minha tabela, ok? Se eu utilizo lá, por exemplo, o que tem nativo lá do DC4 ou do REST request do Vinícius Sanches, ele não respeita isso aqui, ó. Por exemplo, ID inteiro, não, ele bota lá como string 255 caracteres e bota ID e pega o conteúdo que veio no formato inteiro, ó, aqui tá no meu JSON, tá no formato inteiro e joga como string lá. Então eu particularmente não gosto, certo? Tá errado como tá? Também não, tá perfeito. É uma maneira de se utilizar um genérico, ok? Mas ali, se você tem acesso à API, como no caso aqui, como você que me tirou até essa dúvida, eu lhe aconselho a trabalhar isso aqui. Ou então você cria um endpoint só para trazer a estrutura e outro para trazer o dado. Mas isso aqui eu montaria desse jeito, ó. Meu data agora devolveu um objeto que tem duas chaves, uma com a estrutura e outra com a data, ok? Essa é a melhor maneira. Como vocês estão acompanhando aí os fontes, não tenho dependência de nada que seja preso a ROS, a outra linguagem, outra framework. Inclusive vou fazer uma aula complementar dessa API, onde eu vou pegar esse mesmo conteúdo, mesma regrinha que está aqui, que a gente criou, converter para o REST Data Web. Vocês vão ver que só muda a rota.
o service é o mesmo, tudo, o resto é a mesma coisa, porque eu não estou usando dependência de que faça. Por exemplo, tem o Johnson do Rossi. O que é que ele faz, o Johnson? Ele pega um objeto JSON e converte em string para você. Se eu sei disso, por que eu não posso usar logo isso aqui, já me devolvendo uma string direto no formato JSON? Entendeu? Então eu tirei esse desacoplamento, dessa dependência do Johnson, do que o Rossi está me propondo lá. Tá errado? Não. Ali o Rossi ele te deu ferramentas para você utilizar no modo que você achar que deve usar. É obrigado estar usando? Não. Você pode criar muito outros mecanismos de trabalhar e fazer simples. Simples. Tá aqui, ó, minha rota. Aqui eu tenho uma rota de cliente, tenho uma rota de produto, tem rota, tudo separado, cada endpoint com as suas regrinhas bonitinhas, cada método cai em seus métodos, cada código que utiliza aqui, ó, eu tenho o ifdef para usar para Lazarus e para usar o Delphi. O código é o mesmo, então todo mundo que está lá no curso pega esse mesmo código, roda no Delphi, roda no Lazarus. Tanto faz. Então esse é o bom, esse é o conceito que eu hoje oriento a todos. Por quê? Porque você fica solto, você fica livre, você não tem aquela dependência de nada, enfim, muito solto. Gerar um JSON, cara, tá aqui um JSON mais simples do que um JSON. Eu vejo muita gente aí para querer gerar um JSON dentro de... Cara, tá aqui um JSON tão simples de se fazer. Ok? Tá aqui o mestre detalhe também é feito aqui, ó. Quando eu fiz aqui no pedido, ó, pedido, tem aqui o mestre detalhe, ó. O pai, aqui os itens são os filhos e tem outro filho que são as formas de pagamento. Então, mestre detalhe, JSON for Delphi, do mesmo jeitinho como eu gerei, acabei de criar um outro que foi o cliente num formato dataset. Ó, cliente barra dataset. Então, eu vou pegar esse conteúdo, gerar um dataset e consumir, mostrar numa grid. Vou fazer isso no próximo vídeo, não vou fazer desse agora para não ficar muito grande, que já está grande. Então, o próximo vídeo vou consumir esse mesmo método aqui, usando Lazarus e usando o Delphi, para vocês verem que não... código é o mesmo. Inclusive vou fazer no Lazarus, depois vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar para o Delphi, que é o mesmo código. Então esse é o conceito que eu aconselho a todos. É obrigado? De jeito nenhum. Cada um sabe o sapato onde aperta. Beleza, galera? Então espero ter ajudado vocês aí do curso. Espero que estejam gostando. Se tiverem dúvidas aí, pode me procurar, o que eu puder ajudar, com toda certeza farei tudo. Sempre farei no contexto de vídeo, porque ajuda muitos outros, não só a galera do curso, como ajuda a abrir a mente aí de outros que estão querendo aprender, conhecer, ok? Então valeu, muito obrigado e até a próxima.